Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos estudar o capítulo 9 do Evangelho de João. Este capítulo trata de um único episódio, a cura do cego de nascença e a reação das autoridades em relação a este fato. E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Algumas passagens das Escrituras davam a entender que os filhos pagavam pelos erros dos seus pais. Precisamos esclarecer que na linguagem bíblica, pais tanto se refere ao pai e à mãe quanto aos antepassados, assim como filho tanto pode se referir à prole direta quanto aos descendentes. Algumas passagens das Escrituras diziam que os descendentes pagavam pelos erros dos seus antepassados. Um exemplo clássico é a passagem do Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. A Vulgata Latina, a tradução da Bíblia para o latim, feita por São Jerônimo na virada do século IV para o século V, de onde surgiram as primeiras traduções para o português, na parte que diz até a terceira e quarta gerações, na Vulgata está escrito in tertiam e quartam generationem, ou seja, na terceira e na quarta gerações. Na terceira e na quarta, até a terceira e quarta é uma tradução tendenciosa. O correto é na terceira e quarta. Jesus nos ensinou a cada um segundo as suas obras. Deus não seria justo se fizesse uma pessoa pagar pelos erros da outra. Isso pode acontecer e acontece devido às imperfeições e às mentiras dos homens. Mas Deus não tem nada a ver com isso. Vivemos ainda num planeta de provas e expiações. Se analisarmos o passado da pessoa que hoje é injustiçada, remontando às suas existências anteriores, quase sempre ela foi injusta com alguém. Ela cometeu injustiças semelhantes às que experimenta agora. Colhemos o que plantamos, sempre. O que não colhemos numa mesma existência, colheremos numa existência posterior. Através da reencarnação, Deus nos proporciona a oportunidade de repararmos o mal que praticamos. Não somos castigados, não existe castigo divino. Pelo menos não da maneira como vulgarmente entendemos a palavra castigo. Castigo vem do latim castus, que quer dizer puro. Castigar, do latim castificare, é purificar, tornar puro. Deus age através das suas leis, perfeitas e imutáveis. As leis de Deus estão escritas em nossa consciência. Tudo o que sentimos, pensamos, falamos e fazemos fica gravado em nosso subconsciente. Como disse Jesus, até os fios de cabelo de vossa cabeça estão contados. Podemos nos esconder da lei, da justiça, dos homens, mas não podemos nos esconder da nossa própria consciência. As leis de Deus que estão escritas em nossa consciência nos conduzem, mais cedo ou mais tarde, à reparação do mal que causamos. Quando nos rebelamos, quando nos revoltamos contra as leis divinas, achando que tudo que nos acontece é injusto por causa de nosso egoísmo, quando não nos conformamos, conformar, formar juntamente, quando não nos conformamos com as leis de Deus, não colaborando com os mecanismos que a vida nos oferece para a reparação do mal que causamos, somos compulsoriamente conduzidos a experimentar em nós mesmos a dor que causamos no próximo. Nem todos precisam experimentar a dor. O caminho das leis de Deus é uma reta. Sempre que nos desviamos do caminho reto das leis de Deus, enveredando por desvios e atalhos, somos alertados pela dor de que devemos voltar ao caminho. Se erramos, percebemos o nosso erro e prontamente nos disponibilizamos a repará-lo, não há necessidade da dor. Falávamos da passagem do Êxodo que diz que os filhos pagam pelos erros dos pais na terceira e quarta geração. Eu sou espírito, você é espírito, os seus entes queridos que já morreram são espíritos.
Nós somos espíritos encarnados e estamos temporariamente revestidos de um corpo de carne. Eles são espíritos desencarnados, não têm este corpo, mas todos somos espíritos. Os espíritos formam grandes grupos, famílias espirituais que evoluem em conjunto, reencarnando próximos uns dos outros nos mais diversos papéis. Reencarnamos no meio em que tivermos vínculos. Depois que eu morrer e depois de um certo tempo tiver que reencarnar de novo, não vou reencarnar no Japão ou na Escócia, pois eu não tenho nenhum vínculo espiritual nestes lugares. Pode acontecer de haver espíritos com quem eu tenha me relacionado há séculos ou milênios que estejam nestes lugares. Mas o mais provável, ou quase certo, é que eu venha novamente a este plano material através de um meio espiritual com que eu tenha mais afinidade. Seja ele composto por afetos ou desafetos. Formamos vínculos através de laços de amor e ódio. Quando eu reencarnar, eu vou procurar dar continuidade às tarefas que eu iniciei nesta existência. E o lugar mais apropriado para isso é entre o grupo espiritual a que eu estou vinculado. Vou renascer então como neto ou bisneto dos meus filhos, ou seja, na terceira ou quarta geração depois de mim. Se eu reencarnar como meu bisneto, este bisneto vai ter muitas características minhas. Eventualmente vai demonstrar as mesmas aptidões que eu. E se for o caso, vai pagar por algum erro mais grave que eu tenha cometido nesta atual existência. E não há nada de injusto nisso, pelo contrário, ele é eu. Sou eu reencarnado, somos o mesmo espírito. Esse entendimento não era muito claro nos dias de Jesus. Eles tinham uma noção sobre isso, mas nada muito definido. O historiador Flávio Josefo, que era fariseu e contemporâneo de Jesus, diz que a alma dos homens bons voltavam a este mundo em novos corpos, e as almas dos homens maus iam para as zonas inferiores do Hades, o lugar dos mortos para os gregos, algo semelhante ao que os espíritas conhecem como plano astral. Champlin, que é protestante, um dos maiores biblistas que eu conheço, afirma que a reencarnação era ensinada nas escolas dos fariseus e dos essênios. Os discípulos de Jesus compreendiam a reencarnação. Isso fica claro, por exemplo, quando Jesus diz que Elias já veio e eles entenderam que Jesus se referia a João Batista. Ou quando Jesus pergunta a eles quem diziam que ele era, e eles dizem um dos antigos profetas. Um dos antigos profetas só poderia voltar a este mundo reencarnado, ou seja, em outro corpo, que no caso seria o corpo de Jesus. Aqui eles perguntam, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Eles estão se referindo a estas duas hipóteses. Ou que os descendentes pagavam pelos erros dos antepassados, ou que ele mesmo havia cometido um erro pelo qual pagava agora. Pecado quer dizer erro. O homem era cego de nascença, então o erro que ele tivesse cometido para ficar cego não poderia ter sido cometido nesta existência, mas numa existência anterior. Fica aqui demonstrada a crença na reencarnação. Jesus diz que não foi nenhuma destas duas hipóteses, mas uma terceira, para que se manifestem nele as obras de Deus. Temos que prestar atenção ao fato de que Jesus não corrige os seus discípulos. Se não houvesse reencarnação, Jesus não perderia a oportunidade de corrigir este equívoco dos seus discípulos. Sua resposta seria outra. Como me perguntais se ele pecou para que nascesse cego? Como poderia ter pecado antes de nascer? Mas Jesus não os corrige. Esclarece que a cegueira deste homem não se devia a erros anteriores. Deste homem, Jesus está tratando de um caso específico. Vimos no capítulo 5, versículo 14, que Jesus disse ao homem que havia sido paralítico: não tornes a errar para que não te aconteça algo pior. A Terra é um planeta de provas e expiações. Vivemos um período de transição para um mundo de regeneração, mas as provas vão permanecer sempre. Precisamos de provas para progredirmos. Sem as provas, permaneceríamos estagnados. Desde a infância, na escola, somos submetidos a provas. Estudamos durante alguns meses e fazemos uma prova para consolidarmos os nossos conhecimentos adquiridos. O homem cego submeteu-se a reencarnar com esta prova. Todos os espíritos mais esclarecidos escolhem provas antes de reencarnar.
Preparam-se para estas provas. As provas são parte importante do seu planejamento reencarnatório. É através das provas que nós fortalecemos o caráter, que nós desenvolvemos novas habilidades, que nós descobrimos forças dentro de nós mesmos de que nós nem suspeitávamos. Um espírito pode escolher reencarnar com uma determinada limitação como uma forma de proteger a si mesmo. Nós costumamos repetir indefinidamente os mesmos erros. São características negativas que desenvolvemos ao longo de várias existências, sempre falhando nas mesmas áreas. Um espírito consciente das suas falhas, das suas deficiências, pode se propor a reencarnar com uma certa limitação que dificulte ou impeça a continuação, a manutenção das suas falhas. Jesus nos apontou isso ao dizer: se o teu olho for motivo de tropeço, arranca-o. As provas nem sempre são direcionadas para si mesmo. Podem ser direcionadas para os pais do espírito que está reencarnando. Podem ter por objetivo conscientizar as pessoas através da sensibilização. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. A tradução mais correta é quando é dia e não enquanto é dia. É a tradução que encontramos na Vulgata. E os manuscritos mais antigos trazem que nós façamos e não que eu faça. A Bíblia de Jerusalém e a tradução do Haroldo trazem assim. Talvez tenham tentado corrigir o verbo para concordar com aquele que me enviou. Convém que nós façamos as obras daquele que me enviou. Nós devemos fazer as obras de Deus, os trabalhos de Deus, as ações de Deus, através do enviado de Deus, que é o Cristo. O Cristo é o enviado, a manifestação de Deus no mundo sensível. O Cristo está dentro de cada um de nós. Hoje é possível várias atividades durante a noite. No tempo de Jesus isso era inviável. O dia é a luz, a noite é a escuridão. O dia é a visão, a noite é a cegueira. Jesus disse antes que o homem nasceu cego para que se manifestem nele as obras de Deus. Manifestem, tradução do verbo grego phanerou, que quer dizer fazer brilhar, iluminar. A raiz desse verbo é phos, que quer dizer luz. O homem nasceu cego para que as obras de Deus o façam brilhar, para que as ações de Deus o iluminem. O espírito nasce cego. O espírito traz em si uma fagulha da luz divina, mas não é capaz de perceber essa luz. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou quando é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Em português, nós temos palavras específicas para designar a direção de um movimento. Ir e vir. Um movimento de ida e um movimento de vinda. No grego não é assim. O verbo erkome se refere tanto a ir quanto a vir. São necessárias outras palavras ou a observação do contexto para definirmos se o movimento é de ida ou de vinda. Neste caso não há como definir. A tradução diz: a noite vem quando ninguém pode trabalhar. A impressão é que temos que trabalhar enquanto podemos, porque depois vem a noite e não poderemos mais trabalhar. Respeito esse ponto de vista, mas a impressão que esse texto me passa é bem outra. O homem era cego e agora pode ver. Nós éramos espíritos sem luz e vamos pouco a pouco nos iluminando. Sabemos que o espírito jamais retrograda. Sabemos também que sempre temos condições de trabalhar. Sempre podemos ser úteis de algum modo. É muito mais lógico traduzirmos como vai a noite, quando ninguém pode trabalhar. Passou a noite, passou a escuridão, passou a cegueira. Agora temos luz, agora é dia, agora enxergamos. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou quando é dia. A noite vai quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Novamente, a partícula de tempo rote, traduzida como enquanto. A tradução mais adequada é: quando estou no mundo, sou a luz do mundo. O mundo somos nós. Hoje é um ditado bastante comum: quando você muda, o mundo muda. O mundo é, em última análise, como nós o vemos. Não há no mundo duas pessoas que vejam o mundo da mesma maneira.
porque isso depende do nosso mundo interior. Há uma passagem em Lucas em que Jesus saiu de barco com os seus discípulos e adormeceu, e logo começou uma tempestade. Então acordaram Jesus e Jesus acalmou a tempestade. O que essa passagem nos conta é que eles deixaram o Cristo adormecer no fundo do barco. O seu Cristo não estava desperto e por isso eles começaram a enfrentar tempestades. Quando o Cristo está desperto, quando trazemos a presença do Cristo para o nosso mundo, ele nos ilumina. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. A cura com saliva ou com saliva e terra é citada na antiguidade, devidamente documentada. Não há nada de extraordinário na ação de Jesus. O que é extraordinário é a cura, mas não esses elementos utilizados por Jesus. Hoje causa muita estranheza cuspir no chão, misturar a saliva com terra e aplicar nos olhos, untar os olhos. Temos que nos reportar àquele tempo em que não havia remédios como hoje. O bom samaritano aplicou azeite e vinho nas feridas do homem assaltado. Eram os recursos disponíveis na época. A saliva podia ser visto como a substância essencial do indivíduo. Vemos isso na comunhão através do beijo na boca, em que duas pessoas comungam suas essências. Jesus untou os olhos do cego. Untou é a tradução do verbo epicrio, que tem como raiz crio, o verbo que dá origem à palavra Cristo. Cristo quer dizer exatamente isso, untado, ungido. Antigamente se derramava azeite sobre a cabeça de alguém para consagrá-lo. A palavra Cristo, que é a tradução da palavra hebraica Messias, quer dizer ungido. É o ungido de Deus, aquele que Deus consagrou. Jesus misturou a sua saliva com terra. O Gênesis diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Jesus, que representa o Cristo, a manifestação de Deus no mundo sensível, misturou a sua saliva, a sua substância essencial com o pó da terra e untou os olhos do cego. Untou, do grego crio, cristificou, é esse o termo, cristificou os olhos do cego. Deus formou o homem do pó da terra. O Cristo cristificou a visão do homem, para que o homem tivesse olhos de ver. Por que Jesus fez isso? Porque é dia. Já vai a noite quando ninguém pode trabalhar. É hora de vermos a luz e fazermos os trabalhos que Deus nos delega. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. O tanque de Siloé recebia suas águas subterrâneas da fonte de Guiom. No vídeo de número 14, nós vimos que Jesus disse que rios de água viva correriam do íntimo daqueles que aderissem a ele. O tanque de Siloé recebe as suas águas da fonte de Guiom, assim como nós recebemos a água viva do Cristo, a água viva que simboliza a espiritualização na matéria. O Espírito teve a sua visão cristificada e mergulhou no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Mergulhou na matéria, simbolizada pela água, a água viva de que nos falou o Cristo. Como teve a sua visão cristificada, aderiu ao Cristo, e rios de água viva passaram a correr do seu íntimo. Desenvolveu olhos de ver, abriu a sua visão espiritual. É a saga espiritual na terra. A reencarnação é a oportunidade que Deus nos oferece para o nosso progresso espiritual, para que a nossa visão espiritual seja cristificada. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. A palavra traduzida como vizinho é geiton, da raiz ge, que quer dizer terra. Os da terra o viram e o estranharam. Os geiton, os da terra, simbolizam os espíritos que nos acompanham há muito tempo. Nossos afetos e desafetos, nossos obsessores, que nos viam mendigar as coisas do espírito. Como diz a primeira bem-aventurança de Jesus, bem-aventurados os pobres de espírito, na verdade, os mendigos de espírito ou pedintes de espírito.
Nos viam mendigando as coisas do Espírito e agora estranham a nossa nova situação. É comum que espíritos obsessores, que na verdade podem ser mais vítimas do que algozes nossos, não acreditem na sinceridade dos nossos propósitos. Nós nos regeneramos, firmamos o propósito de seguirmos as leis de Deus, mas eles não acreditam em nós. Como a imagem que eles têm de nós é a nossa imagem do passado, acham que estamos nos disfarçando num outro corpo e tramando algum golpe. Também é verdade que muitas vezes, quando se convencem da nossa sinceridade, também se convertem, mudam a sua postura, se regeneram e se preparam para recomeçar. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Então fui, lavei-me e vi. A palavra traduzida como vi é aneblepsa, indicativo aoristo na voz ativa, primeira pessoa do singular do verbo anablepo, que quer dizer tornar a ver. Blepo quer dizer ver. Anablepo quer dizer tornar a ver. O prefixo aná quer dizer de novo, novamente. Por que traduzem como vi e não como tornei a ver? Porque o homem era cego de nascença. Um cego de nascença só pode ter visto antes de nascer, ou seja, numa reencarnação anterior. O texto indica isso claramente. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Já vimos em outros vídeos que a proibição de trabalhar aos sábados era uma neura para os fariseus. Levavam isso tão a sério que havia grandes discussões a esse respeito. Eles elaboraram leis sobre o que podia e o que não podia ser feito no sábado. E uma das coisas que não podia ser feita era a aplicação de medicamentos sobre os olhos. Não se podia tratar enfermidades crônicas no sábado. Os fariseus já estavam enlouquecidos com Jesus. Talvez este episódio tenha ocorrido imediatamente depois da discussão que Jesus teve com os judeus, quando disse que eles eram filhos do diabo, como nós vimos no vídeo anterior. Eles ficaram furiosos e tentaram apedrejar Jesus. Talvez tenham chegado a apedrejá-lo. É possível que Jesus tenha saído do templo e no caminho, passando pelo tanque de Siloé, tenha aproveitado a oportunidade para deixar uma lição para a posteridade, de modo que mais tarde, como nós fazemos hoje, percebêssemos os simbolismos que se encontram por trás das letras mortas e compreendêssemos o que ele realmente queria dizer naquele tempo. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhes disse, pôs-me lodo sobre os olhos e lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Aqui confirma-se o que Jesus disse em outra ocasião. Não vim trazer a paz, mas a divisão. As opiniões a seu respeito eram divididas. E aqui novamente, quando os fariseus perguntaram ao homem como vira, o original é como tornara a ver. Tornaram, pois, a dizer ao cego, tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo, é este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhes responderam e disseram, sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade? Perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. O homem foi interrogado pelos seus vizinhos e pelos fariseus, e agora os seus pais eram interrogados. Embora esta história seja muito resumida, na verdade se trata de um inquérito com poderes legais. Os fariseus expulsariam todos que confessassem que Jesus era o Cristo. Confessassem. Confessar é a tradução do verbo homologesso, que quer dizer confirmar, declarar. Deste verbo deriva o verbo português homologar. Homologesso é formado por homo, que quer dizer igual,
e legein, que quer dizer falar. Literalmente, homologueço quer dizer falar igual, dizer igual. Seria expulso então quem falasse igual ao Cristo, quem repetisse o que o Cristo falava. A expulsão da sinagoga consistia em exclusão da sociedade. Não era apenas a proibição de frequentar a sinagoga. Quem fosse expulso da sinagoga seria desprezado por todos. Ouviria terríveis maldições por parte dos líderes religiosos e corria o risco de não se relacionar com mais ninguém. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Os fariseus agora não estavam apenas interrogando, estavam o conjurando para que dissesse a verdade. Era um depoimento oficial utilizado normalmente pelas autoridades, como vimos em Josué capítulo 7, versículo 19. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, e não me ocultes. Os fariseus dizem saber que Jesus era pecador, como forma de coagir o homem. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador não sei, uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. Poucos depoimentos são tão corajosos e leais como este. O que importa a ele é o resultado inequívoco da ação de Jesus. Como disse Jesus, pelo fruto se conhece a árvore. Uma árvore má não pode dar bons frutos. Todos nós que temos ou que estamos tentando desenvolver olhos de ver, visão espiritual, entendimento das coisas do Espírito, um dia também fomos cegos, um dia nossos olhos foram abertos. E é isso que nos anima a desejar que outros como nós também passem a ver, sem impor nada, sem tentar convencer ou converter ninguém. Jamais me passa pela cabeça tentar provar a alguém qualquer coisa que seja, mas ofereço reflexão, reflita e tire suas próprias conclusões. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vos disse e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós porventura fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós porém somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? E expulsaram-no. Os fariseus acreditavam que doenças físicas eram decorrentes de doenças do espírito. Aquele homem, para ter nascido cego, devia ter cometido pecados graves. Notamos aqui que não é o conhecimento por si só que nos transforma. Os fariseus acreditavam na reencarnação, pois tinham como certo que aquele homem devia a sua cegueira ao fato de ter cometido pecados em outras existências. E acreditavam na lei de causa e efeito, segundo a qual nós colhemos aquilo que nós plantamos. Os fariseus eram a classe mais esclarecida do seu tempo. Por isso, as constantes cobranças de Jesus aos fariseus que nós encontramos nos evangelhos sinóticos. Quanto mais conhecimento nós temos, maior é a nossa responsabilidade. Por isso Jesus cobrava tanto os fariseus. Mesmo conhecendo importantes verdades espirituais, não progrediam moralmente. O conhecimento não era suficiente para transformá-los moralmente. Vemos também que o homem havia se tornado discípulo de Jesus, pois no versículo 27 ele pergunta aos fariseus se eles também queriam se tornar discípulos de Jesus. Ele teve coragem de seguir Jesus abertamente, mesmo correndo o risco de ser expulso da sinagoga, como de fato foi. Enquanto isso, alguém importante e esclarecido, como Nicodemos, que era fariseu, procurou Jesus à noite, provavelmente para que não fosse visto por ninguém. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Das 12 traduções que eu costumo consultar, essa é a única que ainda traz Filho de Deus, quando na verdade é Filho do Homem. Eu utilizo esta tradução como um padrão para este estudo.
justamente por ser uma tradução antiga e muito conservadora. Grande parte dos cristãos ou das pessoas que se dizem cristãs baseiam suas crenças, suas opiniões nesta versão Almeida Revista e Corrigida, ou em outras traduções mais tendenciosas. Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. O Filho do Homem é o nosso próximo estágio evolutivo, que todos temos dentro de nós em estado embrionário. Crer no Filho do Homem é sintonizar com esta ascensão do Espírito, é aderir ao nosso próximo estágio evolutivo, nos esforçando para nos aproximarmos dele. Vemos que Jesus prega a um homem isoladamente. Essa é uma lição que poucos de nós colocam em prática. É emocionante palestrar para grandes públicos, é enriquecedor aprender e ensinar a grupos de pessoas, mas somos seres individuais, cada um de nós eleva-se individualmente. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Aqui temos a confirmação do que dissemos agora há pouco a respeito da responsabilidade que acompanha o conhecimento. Quanto mais sabemos, maior é a nossa responsabilidade. Se os fariseus desconhecessem as leis de Deus, eles não estariam errando conscientemente. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. A palavra traduzida como juízo é crima, derivada de crino, de que já falamos outras vezes. Crino quer dizer escolher, separar, distinguir. Da raiz deste verbo deriva a palavra critério. A palavra aqui é crima. Crima é o resultado de crinô, ou seja, é o resultado da escolha, da distinção. É o resultado das nossas escolhas, da distinção que fazemos em relação a pessoas, a valores. Crima, normalmente traduzido como juízo ou julgamento, é a colheita do que plantamos. O que era cego e queria ver, vê. O que via e não queria ver, não vê. O homem era cego e queria recuperar a sua visão, passou a ver. Os fariseus viam, mas não queriam enxergar a verdade. Tornam-se cegos, espiritualmente cegos. Carregam consigo, mesmo que não reconheçam, a culpa de terem se deparado com Jesus, que resumia em si mesmo todas as melhores promessas das Escrituras que eles tanto estudavam, e eles não o reconheceram. Não reconheceram por quê? Por causa do seu orgulho. Teriam que se reconhecer menores. Teriam que rever os seus conceitos. Muitas das coisas que eles tinham aprendido com muito esforço teriam que ser revistas. É assim com muitos ainda hoje. Obrigado pela companhia, muita força e paz para você. Você já se inscreveu no meu canal? Aqui embaixo há o campo para você se inscrever. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e compartilhe este vídeo nas redes sociais para que mais pessoas possam assisti-lo. Obrigado.